Do Clube de Leitura do Gabo, aqui é o Diego com mais um vídeo. E hoje trago para vocês, como dica de leitura, a nossa última leitura coletiva do Gabo, que foi o Retrato de Dorian Gray, do querido Oscar Wilde. Bom, para quem não conhece o autor, ele tem uma história bastante trágica, né? Ele foi acusado e preso em decorrência da sexualidade dele. Ele viveu na era vitoriana, né, um período com bastante preconceito. Nós temos hoje um preconceito altíssimo, né, homofobia e os mais diversos casos de violência em relação à sexualidade das pessoas. Imagina como não era na era vitoriana. Por causa das relações que ele tinha, ele acabou sendo acusado e preso. Esse é o único romance que ele conseguiu publicar, né? Dado que pós a prisão ele acaba durando muito pouco tempo, acho que 2 ou 3 anos, não me recordo agora exatamente. Bom, o autor então produziu esse romance, o Retrato de Dorian Gray, e tentando não entrar então assim nas minúcias, né, não trazendo nenhum spoiler, do que trata a obra. Seria uma mistura lá do Faustus, né, com uma espécie da questão do mito, né, de Narciso, né, ou seja, uma pessoa que é muito apaixonada por ela e por sua beleza, né, que decide de certa forma fazer um pacto com o diabo. Dorian Gray, então, o personagem principal desse livro, ele é muito bonito, ele é muito rico, e em um dado momento, então, ele ganha um quadro de um amigo, de um pintor muito próximo. E esse pintor, então, embasbacado, né, com a beleza de Dorian Gray, ele faz então o que ele considera a sua melhor obra. Dorian, ao se debruçar sobre a obra, percebe que aquele quadro é o máximo da beleza que ele vai ter, porque a partir daquele momento ele vai ficar velho, mas o quadro vai manter a estética que ele tinha naquele exato momento. Então o quadro, para ele, na visão dele, seria uma constante tortura, pois constantemente ele veria então o quão velho ele ficou, né? O quão destruído, o quão a ação do tempo lhe prejudicou. Já o quadro não, seria uma tortura mostrando ao máximo e o melhor momento de sua beleza. A partir disso, então, Dorian Gray faz uma espécie de pacto para que ele não envelheça, mas que o quadro sim envelheça. Com o tempo que ele percebe as suas atitudes ruins não o envelhece, não o faz sofrer, não lhe traz rugas, mas cada atitude ruim que ele tem, o quadro, né, o desenho, né, o personagem no quadro, ele no caso, acaba ficando cada vez mais monstruoso, né, ou seja, o quadro vai ficando cada vez mais horrível, dadas as atitudes ruins. Porque Dorian Gray também, nesse exato momento, passa a viver naquela perspectiva. Se ele é muito bonito, se ele tem muito dinheiro, ele não precisa se preocupar com os outros. Ele usa as pessoas, ele usa as coisas, e cada vez mais ele acaba agindo de maneira bastante ruim com o entorno, e isso acaba de alguma forma destruindo essa imagem que havia sido produzido dele. O quadro vai ficando cada vez mais horrível e o Dorian Gray cada vez mais danoso para aqueles que o rodeiam. Bom, quem não quer então ouvir spoiler, agora é o momento de sair, né? Então basicamente seria uma mistura do lado Faustus, né, do Pacto com o Diabo, com uma questão de Narciso, né, o culto à própria beleza, um culto tão pesado que pode levar à própria morte. A partir de agora eu vou falar um pouco mais da obra em si, contando então trechos do livro. No livro então a gente percorre a história do Dorian, né, o momento que o Dorian então faz esse pacto, né, em que ele profere as palavras que subentendemos então que daí, a partir daquele momento fica estabelecido essa espécie de pacto. Ele acaba logo em seguida se apaixonando por uma moça, ele promete mundos e fundos para a moça, e daí quando ele percebe que a moça é muito pobre, mas bonita, muito bonita, ela não era tão boa artista, né? Ele acaba acabando e terminando com ela. Ao terminar com ela, ela se suicida, até pela forma dura como ele fez isso, né? Como ele foi malvado, como ele foi horrível. E ao suicidar-se, ele até sente uma meia-culpa. E o quadro começa então a ficar feio, mas logo em seguida ele meio que deixa aquilo de lado e segue com aquela visão de mundo de que tudo serve a ele e ele deve utilizar isso tudo enquanto for possível. Isso continua ao longo do quadro, mas nessa primeira parte nós temos uma conversa entre a moça e ele, no qual a moça diz que ela não consegue mais atuar bem na peça de teatro porque ela descobriu a verdadeira razão de existir, ela descobriu a verdadeira razão do amor, ela descobriu o amor.
E antes ela atuava sem saber o que era o amor, então ela fingia o que deveria ser o amor. Agora, sabendo o que é o amor, ela não consegue mais se desfazer ou colocar uma máscara e ali fingir, né? Agora ela é o que é. E isso eu acho que é um dos pontos mais interessantes da obra, né? A questão das máscaras, né? O rompimento delas. Tanto é que chega um momento que o Dorian Gray ele faz uma meia-culpa de todas as coisas horrendas que ele havia feito na vida e ele decide então mudar. Só que ao perceber que ele está tentando mudar não por ser bom, mas porque ele quer ser bom, porque ele quer ser reconhecido pela sua bondade, ele quer ter a salvação, ele percebe que na verdade não é o que ele quer, que ele está colocando uma máscara e ele decide não colocar. Então essa é a pegada que eu percebi ao longo da leitura da obra, que é essa perspectiva da não utilização das máscaras, mesmo que ela implique então na pessoa ser uma merda de pessoa, ser uma bosta de pessoa que só usa, machuca e fragiliza os outros, né? Então aí nós temos essa dicotomia, né, da não utilização da máscara como sendo então uma espécie de pessoa que faz aquilo que quer, pelo que quer, porque quer, sem se preocupar para com o outro, né? Então tem essa pegada da questão. Então como é que a gente poderia resumir esse livro, né? Como a gente poderia resumir essa história do Dorian Gray? Primeiro, é uma pessoa bastante fútil, que nasceu com muito dinheiro, nasceu com muita beleza, nada foi difícil para ele. Então tudo que ele sempre sentiu ou buscou sentir foi sempre muito superficial, foi sempre muito ilusório, pois por não sentir, por não ter que batalhar, por não ter que buscar e lutar, para ele as coisas não tinham sentido. Para que ter sentido se eu já tenho praticamente tudo? Eu tenho tudo que eu quero. Então ele passa a ver pessoas como coisas e passa a utilizar elas para atender o seu bel prazer, sem se preocupar com o que as pessoas sentem ou podem sofrer. Tem muita questão da máscara também, né? Ou seja, das pessoas que utilizam-se de máscaras e do rompimento delas, ou também das próprias pessoas que muitas vezes percebem no outro algo que tem em si e por isso criticam o outro, né? Ou seja, eu critico porque eu acho que a pessoa gasta muito, mas eu sou um gastão convicto. Exemplo, né? É perceber as muitas máscaras, até as máscaras que eu tenho para mim, das coisas ruins que eu faço e que muitas vezes eu critico o outro. Então é um livro com muita reflexão, com muitos diálogos interessantíssimos sobre filosofia, sobre sociologia, sobre a ética da existência humana, né? Então eu acho bastante interessante. Lembrando que o Dorian Gray era uma daquelas linhas, né, da literatura que acreditava que as obras, não só as obras literárias, mas obras de artes como um todo, elas não tinham uma função social de tomada de consciência ou de reflexão, que a obra era ela por si mesma, né? A arte por si mesmo, não com a arte com um fim ou um objetivo, né? Então eu acho interessante, eu discordo dessa visão, eu acho que a arte ela tem um pressuposto muito importante, que é a reflexão, a indução da compreensão, a indução do entendimento do todo, né, e das partes. Então eu discordo dessa ideia da arte pela arte, eu acho que a arte cumpre uma função social. Então fica a dica, é uma obra extremamente interessante. A história do autor também é uma história bastante pesada, né? Infelizmente, alguém que sofreu uma série de perseguições pela sua sexualidade. E espero que vocês gostem da obra. Eu particularmente gostei muito. Tive um pouco de dificuldade na leitura, ela é uma leitura mais lenta, entroncada, pelo menos a minha edição não era uma das mais tranquilas, mas para mim foi bom. Essa aqui é a minha edição, ó. É uma edição da Via Leitura. Ela tem uma simplificação em algumas partes, mas assim ainda é uma leitura que guarda, por exemplo, algumas dificuldades ao se realizar. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e nos seguir no Instagram. Até a próxima, pessoal!